Para finalizar o estudo do poder constituinte originário, nós vamos falar agora sobre a sua legitimidade. Já que ele é um poder que está fora do ordenamento jurídico, não é correto falar em legalidade ou constitucionalidade do poder constituinte. Então a análise é feita sob o prisma da legitimidade. Ele pode ser um poder exercido de forma legítima ou ilegítima. Essa legitimidade, ela pode ser analisada em duas perspectivas diferentes. A primeira delas é a perspectiva subjetiva, ou seja, em relação ao sujeito que exerce o poder constituinte. Para que o poder constituinte seja subjetivamente legítimo, o sujeito que exerce este poder, ou seja, aquele que elabora a Constituição, tem que corresponder ao seu titular. Então, por exemplo, a Assembleia Nacional Constituinte. O que é a Assembleia Nacional Constituinte? É um conjunto de representantes do povo eleitos especificamente para o fim de elaborar a Constituição. Quando a Constituição é feita por uma Assembleia Nacional Constituinte, ela é legítima do ponto de vista subjetivo. Por quê? Porque a titularidade do poder corresponde ao seu exercício. Agora, se um chefe de Estado toma o poder, dá um golpe de Estado, fecha o parlamento e faz uma nova Constituição, ou então, se um grupo militar vai lá, fecha o parlamento e faz uma nova Constituição, nesses casos, o poder constituinte originário será subjetivamente ilegítimo, porque o exercício foi feito por uma minoria e não por representantes da maioria, que é o titular do poder constituinte. Uma outra análise de legitimidade que pode ser feita é em relação à legitimidade objetiva, ou seja, do objeto das normas feitas pelo poder constituinte originário. O poder constituinte originário ele deve consagrar um conteúdo normativo em conformidade com a ideia de justiça e com os valores radicados na comunidade. Ou seja, aqueles valores que são acolhidos pelo seu titular, pelo povo ou pela nação. Esses valores, em determinado momento histórico, eles devem ser consagrados na Constituição. Porque se o poder constituinte faz uma Constituição cujos valores não correspondem àqueles valores da sociedade, nesse caso, a Constituição será ilegítima do ponto de vista objetivo. E haverá uma ilegitimidade objetiva do poder constituinte originário. Beleza? Muito bem. Então, em relação a esta primeira espécie, estes foram os pontos mais importantes que eu gostaria de abordar com vocês. Nós vamos falar agora de uma segunda espécie dentro desta classificação, que é o poder constituinte decorrente. Lembrando que este poder só existe em estados federados. Ele não existe em estados unitários, porque ele é um poder atribuído aos estados-membros de uma federação para que eles possam elaborar suas próprias constituições. Então nós vamos ver, primeiro, qual é a natureza deste poder, tema que já foi cobrado na DPE de Pernambuco em 2018. E também foi cobrado em Santa Catarina, na prova do MP de 2016. Há uma divergência na doutrina com relação à natureza do poder constituinte decorrente. Não há dúvidas de que ele é um poder de direito, né? Ele é um poder secundário, ele não é um poder fático ou político, ele é criado pela Constituição, então ele não é inicial, ele não é autônomo, ele tem que respeitar as normas constitucionais, mas existe uma divergência se ele seria um poder constituinte, de fato, ou se ele seria um poder derivado.
A Ana Cândida da Cunha Ferraz sustenta que a natureza do poder constituinte decorrente é, de fato, uma natureza constituinte, porque ele constitui o Estado-membro. É ele que organiza e estrutura o Estado-membro. Então, ele teria uma natureza constituinte na concepção da Ana Cândida. Inclusive, no artigo 11 do ADCT, que a gente vai ver logo em seguida, a Constituição fala: assembleias estaduais com poderes constituintes, endossando, de certa forma, essa tese da Ana Cândida. Uma segunda visão é adotada pelo Celso Bastos, de que ele seria, na verdade, não um poder constituinte, mas um poder derivado. Então, seria correto falar em poder derivado decorrente e não poder constituinte derivado. E aí o poder derivado ele se dividiria em 3 espécies: o decorrente, o revisor e o reformador. Como há essa divergência na doutrina, eu preferi colocar ele separado, porque se eu coloco ele dentro de derivado, você vai ter dificuldade de lembrar depois que existem essas outras visões em relação à sua natureza. Na prova do MP de Santa Catarina, que a meu ver não deveria ter cobrado esse tipo de questão numa prova objetiva, uma questão que deveria ser anulada, mas não foi, dizia o seguinte: o poder constituinte derivado pode ser definido como o poder de modificar a Constituição Federal, está correto, que é o revisor ou o reformador, e também de elaborar constituições estaduais. Aqui, não me parece correto cobrar isso numa prova de concurso, numa questão objetiva, porque há essa divergência doutrinária. Muito bem. Há ainda uma terceira posição, uma posição intermediária, que é adotada pelo Raul Machado Horta, um dos grandes estudiosos do federalismo mineiro, professor da UFMG. O Raul Machado Horta sustentava que o poder constituinte decorrente tem uma dupla natureza. Ele é constituinte em relação à Constituição do Estado-membro, e ele é derivado ou constituído em face da Constituição da República. Então, ao mesmo tempo que ele deriva da Constituição Federal, ele é constituinte do Estado-membro. Então, ele teria essa dupla natureza. Esse é o entendimento do Raul Machado Horta. Muito bem. E o que diz a Constituição de 88 sobre esse poder? Há 2 dispositivos na Constituição que tratam especificamente da atuação do poder constituinte originário. Um deles na parte permanente, outro na parte transitória. O artigo 25 diz o seguinte: os estados organizam-se, ou seja, se estruturam e regem-se pelas constituições e leis que adotarem. Então, eles se regem pelas leis que adotarem e se organizam pelas constituições que adotarem. Observados os princípios desta Constituição. Então, vejam que não é um poder ilimitado, autônomo, incondicionado, soberano, inicial, como é o poder constituinte originário. Ele é um poder secundário, ele é um poder de direito, ele é um poder limitado, ele é um poder condicionado juridicamente pela Constituição. O mesmo condicionamento consta do artigo 11 do ADCT, que diz: cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, então veja que aqui fala em poderes constituintes, o que para mim reforça a tese de que está equivocada aquela questão do MP de Santa Catarina. Não é nem porque eu acho que ele é um poder constituinte, não. Eu acho até que é um poder derivado. Mas se há divergência na doutrina, uma prova objetiva não pode cobrar um dos posicionamentos, sem especificar nada a respeito. Então, cada Assembleia Legislativa com poderes constituintes elaborará a Constituição do Estado no prazo de 1 ano,
contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta. Portanto, nós temos aqui duas normas, sendo que ambas dizem que o poder constituinte decorrente tem que observar os princípios da Constituição da República. Como decorrência desses dois dispositivos, criou-se um princípio chamado princípio da simetria. O princípio da simetria, ele impõe que as constituições estaduais sigam o modelo traçado pela Constituição Federal. Então não basta apenas deixar de fazer aquilo que é vedado ou fazer aquilo que é obrigatório. Não se trata apenas disso. Se trata de usar a Constituição da República como modelo, como paradigma para a Constituição estadual. Por exemplo, não tem nada na Constituição da República que vede a adoção de um sistema parlamentarista no Estado-membro. Só que isso romperia com a simetria, porque a nossa Constituição ela não é parlamentarista. Então, se o Estado-membro adota um sistema de governo como esse, ele vai estar rompendo com essa simetria constitucional. Então, não pode. Outro exemplo, processo legislativo. Se você pegar as normas que tratam do processo legislativo, artigo 59 e seguintes da Constituição, você vai observar que todas elas referem-se apenas ao processo legislativo federal. Nenhuma delas menciona Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, governador de estado, prefeito. É só presidente, Câmara e Senado. Embora essas normas não digam nada a respeito dos Estados-membros, como elas são normas de observância obrigatória segundo o Supremo Tribunal Federal, o mesmo modelo estabelecido no âmbito federal tem que ser respeitado no âmbito estadual. Então, por exemplo, se a derrubada do veto do presidente é feita através de escrutínio aberto no Congresso Nacional, no âmbito do Estado, a derrubada do veto do governador também tem que ocorrer através de escrutínio aberto. Se o quórum para alterar a Constituição da República é de 3/5, no âmbito estadual ele não pode ser de 4/5, como uma Constituição estadual previa, porque é 80%. A Constituição é 60%. É muito mais difícil o quórum de 80%. O Supremo declarou inconstitucional o dispositivo. Por quê? Violava a simetria. E assim por diante. Se a iniciativa no âmbito federal é atribuída ao presidente da República, mutatis mutandis, no âmbito estadual, ela deve ser atribuída ao governador de estado. Portanto, processo legislativo, requisitos para a criação de CPI, lá do artigo 58, parágrafo 3º, Tribunal de Contas dos Estados, normas sobre organização, funcionamento, composição, tudo isso é de observância obrigatória pelos Estados-membros, porque as constituições estaduais elas devem seguir o modelo da Constituição Federal. E por isso o princípio da simetria, que inclusive foi cobrado na prova aqui do MP do Distrito Federal e Territórios no ano de 2014. Beleza? Muito bem, vamos falar agora sobre as características deste poder decorrente. Nós já falamos aqui de algumas. Ele é um poder secundário, porque ele surge da Constituição Federal. Ele não é um poder inicial, como é o poder constituinte originário. Ele é um poder limitado, porque ele está limitado pelos princípios estabelecidos na Constituição da República. Ele não pode consagrar o que ele bem entender. E ele é um poder condicionado. Ele está condicionado pela Constituição Federal. Então, estas são as características que este poder possui. Uma questão interessante, que é objeto de controvérsia nos concursos públicos, e inclusive
objeto de controvérsias no âmbito doutrinário, é sobre a existência de um poder constituinte decorrente no Distrito Federal e nos municípios. O Distrito Federal, como vocês sabem, ele detém tanto competências estaduais quanto competências municipais. A Constituição veda que o Distrito Federal seja dividido em municípios e aí ele acumula essas duas competências, as estaduais e as municipais. Só que a Constituição chama a norma organizatória do Distrito Federal de lei orgânica e não de Constituição. E aí surge o seguinte questionamento. Esse poder que elabora a lei orgânica do Distrito Federal, ele pode ser considerado um poder constituinte decorrente? A maioria da doutrina entende que sim, porque como ele tem esta híbrida competência, ele vai fazer normas estruturantes e organizatórias como são feitas no âmbito dos estados. Então, autores como Dirley da Cunha Júnior, que escreve comigo a Constituição Federal para concursos, Pedro Lenza, que tem uma obra que é muito utilizada para concurso, Bernardo Gonçalves, mineiro de BH, mas que torce para o Flamengo, meu grande amigo, tem um livro excelente também. Todos eles consideram que o poder que elabora a lei orgânica do Distrito Federal é um poder constituinte decorrente. O mesmo não ocorre em relação ao município. A maioria da doutrina, dentre eles o Pedro Lenza, o Dirley, sustentam que município não tem poder constituinte decorrente. Porque a lei orgânica do município é subordinada tanto à Constituição estadual quanto à Constituição federal. Então, em virtude dessa dupla subordinação, eles consideram que não há poder constituinte decorrente no município. E vale aqui mencionar que já teve uma prova do CESP de 2006, prova de advogado da União, que adotou o entendimento de que não existe poder constituinte decorrente municipal. Foi a única vez que eu vi sendo cobrada essa questão no concurso público em relação aos municípios, mas nesse concurso eles entenderam, prova do CESP, né? A banca entendeu que não existe poder constituinte decorrente no município, embora seja uma questão controversa. Para a gente finalizar o estudo do poder constituinte, vamos falar agora da última espécie, que é o chamado poder constituinte derivado, ou apenas poder derivado. Esse poder constituinte derivado, ou poder derivado, ele pode ser dividido na Constituição de 88 em duas espécies. A primeira, o chamado poder reformador, que é aquele responsável pela reforma constitucional, prevista lá no artigo 60. Ah, Novelino, o que é a reforma? Reforma é a via ordinária de alteração da Constituição. Toda vez que a Constituição precisa de mudanças pontuais, específicas, essas mudanças são feitas através da reforma. Só que além da reforma, existe um outro mecanismo possível, que é a chamada revisão constitucional. A revisão é uma via extraordinária de alteração da Constituição, ou seja, uma via excepcional, para quando você precisa de mudanças mais profundas. A revisão ela é feita pelo poder revisor, previsto lá no artigo 3º do ADCT. O artigo 3º do ADCT, ele trouxe a seguinte previsão. A revisão constitucional será realizada após 5 anos contados da promulgação da Constituição. E por que 5 anos? Porque o artigo 2º, ele tinha uma previsão de que em 7 de setembro
de 1993, seria feita um plebiscito, seria convocado um plebiscito para escolher sistema de governo e forma de governo. Se seria a manutenção da república ou se iria se adotar a monarquia, se ia manter o sistema presidencialista ou se iria adotar o sistema parlamentarista. Como o plebiscito poderia levar a mudanças muito profundas, optou-se por prever uma possibilidade de revisão constitucional após 5 anos, porque aí esse plebiscito já teria sido realizado. Imaginou-se. Vamos supor que haja uma mudança de um sistema presidencialista para um sistema parlamentarista. Ou pior ainda, de uma república para uma monarquia. Alterações profundas teriam que ser feitas na Constituição. Então isso não seria possível por reforma, teria que ser uma revisão mais ampla, né? A revisão ela é sempre mais ampla que a reforma, para poder sempre não, ela em tese é mais ampla que a reforma, para poder fazer alterações mais gerais na Constituição. O problema é que o plebiscito não modificou nem a forma nem o regime de governo. Então, em tese, não havia necessidade de uma revisão constitucional em 93, 94, como aconteceu. Eles poderiam ter guardado essa revisão para o momento futuro. Aliás, o Paulo Bonavides, por exemplo, ele sustentava que essa revisão só deveria ocorrer se houvesse mudança. Já o José Afonso da Silva não, sustentava que, independentemente de mudanças, deveria haver a revisão constitucional. E prevaleceu o entendimento do José Afonso da Silva. A revisão acabou ocorrendo, mesmo sem mudança em decorrência do plebiscito. Foi uma revisão esvaziada, né? Foi quase uma reforma, porque não teve alterações muito profundas, gerais, mas esse dispositivo ele exauriu a sua eficácia. Porque as normas do ADCT, a gente vai estudar essa classificação mais para frente, quando ocorre o fato nelas previsto, elas exaurem a sua eficácia, ou seja, elas perdem a aptidão para produzir os efeitos que lhes são próprios. Por isso que é um ato das disposições constitucionais transitórias. Elas fazem uma determinada transição e, logo em seguida, perdem a sua eficácia. Ou seja, seria possível uma nova revisão constitucional com base no artigo 3º do ADCT? Certamente que não, porque ele já exauriu a sua eficácia. Então não se poderia fazer uma nova revisão com base nesse dispositivo. Agora, e se fosse feita uma emenda à Constituição prevendo uma nova revisão constitucional daqui a 10 anos, por exemplo? Isso seria possível? A meu ver, não tem nenhum impedimento a que uma nova revisão seja prevista, desde que as circunstâncias fáticas justifiquem uma revisão mais ampla da Constituição. Vamos supor que daqui a 10 anos a sociedade brasileira, em sua maioria, entenda que é o momento de mudar o sistema de governo, de presidencialismo para parlamentarismo. Esse é um anseio popular. Por que não fazer um novo plebiscito e uma nova revisão caso haja uma mudança do sistema de governo? Ou então, vamos imaginar que a nossa Constituição perdure aí por mais 20, 30, 40 anos. E isso faça com que ela fique defasada, porque ela é uma Constituição extremamente prolixa. É diferente da dos Estados Unidos, que é uma Constituição concisa, e por isso que ela está em vigor há mais de 230 anos. A do Brasil não, é extremamente prolixa, trata de vários detalhes. Então, quanto mais detalhes ela tem, maior a propensão para sofrer emendas. Por que não a possibilidade de uma revisão mais ampla daqui a 30, 40 anos? Se as circunstâncias fáticas justificarem, me parece ser plenamente possível. O que não pode ocorrer é uma revisão casuística. Nós queremos alterar
o sistema político. A gente não consegue obter 3/5 dos votos, então vamos fazer uma mini reforma através de maioria absoluta. Isso não dá. A reforma tributária, a gente não consegue implementar, agora conseguiram, né? Mas foi difícil. Então, o Lula chegou a propor, no governo anterior dele, uma mini reforma para poder modificar o sistema político. Isso não seria adequado porque seria uma alteração casuística. A mesma coisa com o sistema tributário. Foi difícil, mas acabou se conseguindo fazer as alterações desejadas. Beleza? Então, é possível uma nova revisão? Na minha visão, sim. Todavia, o Supremo Tribunal Federal ele tem 2 julgados em que ele aborda esse tema. Não é um precedente, porque essa não foi a ratio decidendi, é apenas uma abordagem de passagem do assunto, que eu achei interessante trazer aqui para vocês, porque é a única diretriz que nós temos dentro do nosso ordenamento jurídico. Embora, com o artigo 3º, seja inegável que não dá para fazer uma nova revisão, existe essa divergência se poderia haver uma emenda prevendo uma nova revisão no futuro. O entendimento do Supremo é de que não poderia. Do Supremo não, né? Esse entendimento esposado nas decisões do Supremo era no sentido de que não poderia. Veja uma primeira decisão, já bem antiga, DI 981, medida cautelar. Após 5 de outubro de 1993, cabia ao Congresso Nacional deliberar no sentido da oportunidade ou necessidade de proceder à aludida revisão constitucional, a ser feita uma só vez. Aqui não especifica se seria uma só vez com base naquele dispositivo ou uma só vez para sempre, né? Mas poderia ser interpretado como a impossibilidade de uma outra revisão, ainda que prevista por emenda. Na ADI 1722, houve o seguinte entendimento: ao Poder Legislativo, federal ou estadual, não está aberta a via da introdução no cenário jurídico do Instituto da Revisão Constitucional. Essa já é mais específica em relação à criação de uma revisão por emenda. Só que, repito, essas 2 decisões não são precedentes, porque essa questão ela não foi a ratio decidendi, ela não foi o objeto da discussão, ela foi apenas uma questão dita de passagem nos votos de alguns ministros. Então não dá para dizer que há um precedente do Supremo sobre o tema, e mesmo que houvesse, essas decisões já são antigas, né? Hoje a Corte tem uma formação totalmente diferente, pode voltar em mim, Deise, e portanto não daria para dizer que esse entendimento se manteria, tá? Mas é só uma ilustração do tema aí para vocês. Próximo bloco a gente continua falando sobre o poder revisor e o poder reformador. Até lá.